Voltamos à entrevista com o membro do Instituto Histórico Geográfico, Willis Faria, sobre o Parque Moscoso. Willis, o parque era uma festa, né? Era uma coisa chique ir para o Parque Moscoso, os homens iam de terno branco, as mulheres de vestido longo. Tem algumas fotos que mostram isso, né, ao longo da sua história. E o parque perdeu esse glamour, O Parque Moscoso, nós temos que ver ao longo do tempo o que ele significou. A população de Vitória era pequena e os habitantes que aqui viviam, aqui na Acrópole, podemos dizer na Cidade Alta, ou então no bairro Nobre, eram pessoas de uma classe mais abastada. A raia miúda não tinha acesso, eles por si se afastavam. A divisão de castas, podemos dizer, né, da sociedade, né? Os pobres não se misturavam com o rico. Quem frequentava inicialmente o Parque Moscoso eram as famílias mais abastadas, que ia com as suas famílias, tirar foto nos jardins, caminhar durante o torno, fazer seus piqueniques, entendeu? Namorados. Namorar, né? Caminhar em torno do parque, ver a banda da polícia militar que era na frente, tocar a retreta aos finais de semana. Então esse era o glamour. Com o passar do tempo, a cidade vai crescendo na periferia. Então, outras pessoas passaram a frequentar, entendendo? Mas dentro do Parque Moscoso era um ponto de encontro, era um ponto de referência. Quantas pessoas ali namoraram, casais ali estiveram e depois casaram por se encontrar no Parque Moscoso, que era um ponto de referência. Então isso tem um pouco do glamour da cidade. Com o tempo perdeu. Como o próprio centro da cidade perdeu esse glamour todo, pelo afastamento. Se nós observamos hoje, no livro de visita do Parque Moscoso, 80% dos frequentadores do Parque Moscoso não moram em Vitória. Eles moram na periferia, principalmente Cariacica. Cariacica não tem área de lazer. Eles não tem. Não tem. Eles pegam o Transcausão, soltam e vão para o Parque Moscoso. Sim. A Serra teve agora a sua primeira área de lazer, também não tem área de lazer. Ele pega o Transcausão da Serra, então vai para lá. A Praia do Canto, a área de lazer que adquiriu foi do aterro, né? Vila Velha também não tem nenhum parque, só tem um parque da Prainha, que está deteriorado. Então eles pegam o Transcausão ou o Parque Moscoso. Então a população, podemos dizer que o Parque Moscoso, hoje ele exerce uma influência metropolitana. Ele atende mais a população dos bairros, dos municípios do entorno, do que a própria cidade. Aquela Vitória que tinha 11 mil habitantes, né? Você falou que na sua periferia, Cariacica, Vila Velha, praticamente não existia. Serra. Não existia. Eram áreas rurais. Hoje tem quase 2 milhões de habitantes, quase 2 milhões de habitantes. É verdade. Então, essas pessoas... bastante, exatamente. Então, hoje, o Parque Moscoso tornou-se muito eclético, né? Os frequentadores, além dos velhos moradores que vivem no entorno ainda, cercado de prédio, de Os primeiros prédios que eu acredito que foram edificados ali próximo ao Parque Moscoso, né? Foi ali o antigo prédio do Estoril, depois foi caminhando justamente para o Parque Moscoso, né? O edifício Moscoso, né? Depois teve ali o edifício Martélia, depois teve o edifício Guaxu, tá entendendo? Isso já um pouco mais para frente, né? Acho que 50 anos depois da construção do parque. Ali os prédios que tinha no entorno, era tudo prédio de 2 andares. As edificações, o próprio antigo Clube Vitória. O Cine Santa Cecília. Santa Cecília, o antigo Clube Vitória. O Cine São Luís, os dois principais cinemas da cidade, praticamente. Era o Parque Moscoso. O Parque Moscoso era o Clube Vitória. O Clube Vitória. Que era também o clube da sociedade capixaba. Era o aristocrático, né? O Clube Vitória era considerado o aristocrático, pois era formado por uma classe mais de comerciantes, uma classe mais abastada da sociedade, que frequentava ali. Então, o Parque Moscoso representou muito como o primeiro bairro de classe alta de Vitória. Depois que passou a ser a Praia do Canto. Mas o Parque Moscoso, onde a classe alta, as famílias, né? As famílias aí, Ribeiro de Souza, né? A família Guimarães, né? E as famílias mais conhecidas de Vitória, Santos Neves, todos viviam ali no Parque Moscoso. Saíram da cidade alta e foram para a planície, né? Saíram do alto da cidade, das casas que não tinham espaço, ruas apertadas, e foram para uma área mais arejada, né? Uma área mais plana. Aí depois que houve a construção da Praia do Canto e uma migração para os novos a Praia do Canto bairros, ela começa a partir de 1930 já.
ir para a Praia do Canto. Inclusive, um dos primeiros moradores de lá foi o Nicolau von Schild. Nicolau von Schild, que era dono de um comércio no Parque Moscoso, que era um armazém radiante. É o comércio Comércio de exportação de café. de café. Que era ali na Florentina Vidos, que era um armazém chamado Radiante. Então, todo o comércio estava centralizado do porto, junto ao Quem Parque Moscoso. dominava o comércio de café eram essas famílias, né? Essas famílias dominavam a exportação do café. Inclusive Guimarães, né? Os Guimarães, né? Os Guimarães. Guimarães Café. Guimarães Café. Que dominavam. E o Vitória era um porto, essencialmente, no começo do século, essencialmente exportador de café. Que era a grande riqueza do Espírito Santo. Por isso tem aquele cais com uma certa altura, né? Para os caminhões pararem Exatamente. e serem drenados ali pelos estivadores que carregavam o saco nas costas. Se lembra, ao longo da nossa história, Vitória foi uma cidade portuária. O porto sempre foi o nosso forte aqui, né? Desde a exportação de madeira que tinha, ou depois o minério de ferro, né? Que veio de Minas Gerais aqui com a chegada do trem aqui. E o café também. O café vinha nos caminhões, né? Por isso que falou que o armazém tinha aquele patamar mais alto, os cafés ficarem naqueles armazéns, 1, 2, 3, 4, 5, ficava o café ali dentro. E tinha, de uma certa época, acho que da década de 40 em diante, começou também a exportação de madeira, né? De madeira, exatamente. Um aspecto bem relevante para a história ambiental do Espírito Santo. Até. Foi o desmatamento do norte do estado, desenfreadamente, podemos dizer que a Mata Atlântica foi embora, ela saiu toda pelo Porto de Vitória. As madeiras vinham nos trens, pela estrada de ferro Vitória Minas, né? Jacarandá, Peroba. Peroba, tudo, e era embarcado ali tudo pelo Porto de Vitória, né? Essas madeiras nobres não ficavam aqui, era tudo em tronco. Não era madeira laminados ou cortadas, tábuas, não, os troncos saíam daqui e iam todos eles para o exterior, a ser comprados. Até o histórico nosso, né? Do brasileiro de fornecer matéria-prima e não ter estruturas de processamento aqui. Exatamente. As ferrarias eu acho que começaram a acontecer em Linhares. E Colatina, né? Em Barbados, região de Barbados. Né? Região de Barbados, que era o centro de absorção das grandes serrarias era Barbados. Eu cheguei a conhecer Barbados. Mas isso depois da segunda metade do século, né? Segunda metade do século. A partir de 1950. Em 50 que a madeira era tratada... Começou a ser processada. Porque a ferrovia, ela passava lá, a Vitória Minas passava em Barbados. E passava em Barbados lá, já trazia a madeira diretamente para o porto. A gente pode lembrar que o trem vinha pela Florentina Vidos, né? A Vitória Minas, antes de ter tido esse upgrade, né? Que essa grande mudança de perfil, quando o Espírito Santo começou a drenar o minério de ferro pelo Porto de Tubarão. Pelo Porto de Tubarão. Então, o Porto de Vitória hoje tomou assim outra visão, né? Ela passou já multidisciplinar, quer dizer, a exportação de milho, né? Exportação de grãos, também sai por lá, que vem pelo corredor centro-leste, né? Vem de lá de Goiás, através de caminhões, né? Desembarcado em Belo Horizonte, que desce pela estrada de ferro Vitória Minas. E hoje também é um porto mais importador. Então, mudou muito essa visão da cidade, né? Vitória... estamos agora em nova mudança em função da perda do Fundap que Exatamente. vai acontecer. Mas voltando ao Parque Moscoso, que é a coisa mais importante, então ele ainda é importante para a cidade, depois do processo de revitalização, porque ele ficou como um marco, entendeu? Um símbolo da nossa história, entendeu? Do princípio do idealismo de criação de áreas verdes. Por exemplo, o próprio Paulo Mota, ele era diretor de parques e florestas da cidade, de matas da cidade. Bem, vamos a mais um intervalo e voltamos no último bloco.